Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Glória a Deus. O Senhor já falou muito. Nessa noite Ele vai continuar falando. O louvor que a irmã Marlene acabou de louvar fala em restauração. E o Senhor vai continuar falando em restauração, reconstrução. Vamos fazer a leitura no livro de Neemias. Igreja, nós vamos fazer leituras de alguns versículos no livro. A princípio, vamos fazer no capítulo 1, versículos 1, 2, 3, 4. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor. Neemias 1, 2, 3, 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que foram levados para o cativeiro, para o exílio, e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Glórias ao nosso Deus por sua maravilhosa palavra. Peço a Ele pela sua infinita misericórdia que esteja me capacitando para transmitir e que o Espírito Santo abra o entendimento da igreja para receber em nome de Jesus. Igreja, esse texto fala a respeito do tempo do exílio babilônico ali, pelo rei Nabucodonosor, onde é descrito ali no livro de Esdras. Então, nós vamos ver, igreja, que Neemias, ele teve um firme propósito estabelecido na vida dele, de retornar ali à terra prometida, após fazer ali a pergunta aos seus irmãos, que vieram até o lugar onde ele estava, até a fortaleza, até aquele lugar onde, no palácio onde Neemias se encontrava, porque Neemias ele era copeiro do rei. Então, copeiro era aquela pessoa que provava o rei, provava o vinho, para que o rei não tomasse o vinho, e se caso estivesse envenenado, viesse a acontecer alguma coisa com o rei. E Neemias, quando escuta daquela resposta, daquela pergunta que ele fez, ele veio um dos seus irmãos, os seus irmãos ali de Judá, e Neemias ele pergunta, como é que estão, os meus irmãos, como é que eles estão, como é que está a situação deles? E quando Neemias, igreja, ali escuta que a situação, eles estavam em miséria e desprezo, Neemias ele toma uma decisão, toma a decisão de ter o firme propósito de regressar à terra prometida para reconstruir os muros de Jerusalém. Porque quando chega até os ouvidos dele, diz, o povo está em miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão queimados, suas portas estão queimadas a fogo. Então nós observamos, igreja, que quando esse homem escuta essa resposta da pergunta que ele fez aos seus irmãos, ele toma uma decisão. E o que o Senhor quer tratar no primeiro momento conosco nessa noite, e o tema que o Senhor nos traz é: comova-se e mova-se. E por que o Senhor fala aos nossos corações, comova-se e mova-se? Primeiro, igreja, algumas notícias, elas podem até nos entristecer, mas jamais nos paralisar. Neemias, ele escutou que os seus irmãos, os seus conterrâneos, estavam em miséria e desprezo,
eles disseram que o restante estavam em miséria e desprezo, estavam em abandono. E ele toma ali a decisão firme e propósito. A princípio, Neemias chora, Neemias lamenta. Ele vai em busca do Senhor. Muitas vezes nós escutamos algo que entristece o nosso coração. Nós até vamos em busca do Senhor, nós choramos, nós lamentamos, nós nos desesperamos, mas no segundo momento nós deixamos com que essa notícia que veio para nos entristecer, nos paralisar. Com Neemias não foi dessa forma. E é dessa maneira que o Senhor está falando conosco nessa noite, que algumas notícias podem até nos entristecer, mas jamais devem nos paralisar. Amém? E quando Neemias diz o versículo 4, que tendo ouvido estas palavras, ele diz: assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então Neemias, ele chorou, ele lamentou, ele jejuou, mas ele também tomou a decisão e o firme propósito de não se conformar com aquela situação, com aquela notícia que havia chegado até os seus ouvidos. Despertamos para essa verdade. Muitas vezes a gente recebe a notícia que algo não está bem, que algo não está acontecendo, de notícias que venham a alegrar o nosso coração, e nós até sentimos, mas nada fazemos para mudar essa situação. Precisamos despertar para essa verdade que a palavra do Senhor está nos trazendo na noite de hoje. Que nós sejamos sensíveis à dor do outro, que nós sejamos sensíveis à dor do próximo. Porque Neemias, ele estava ali sendo copeiro, na fortaleza, no palácio, servindo ao rei. Ele estava em segurança, mas em saber a situação em que se encontravam os seus irmãos, aquilo tocou o coração dele. Aquilo comoveu aquele homem. Então nós precisamos, quando algumas notícias, coisas que venham a entristecer o nosso coração, precisamos realmente sermos sensíveis à dor do próximo, à dor do outro, termos compaixão. Porque Jesus assim agiu. Jesus teve compaixão de nós. Ele se compadeceu da nossa dor, do nosso sofrimento, da nossa pequenez. Ele se compadeceu porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Está lá em Efésios. E Jesus, ele veio e ele agiu em nosso favor. Nós vamos observar, igreja, que Neemias, após chorar, se lamentar, jejuar, ele pediu a direção de Deus. Existem causas, existem situações, existem dificuldades que nós não podemos enfrentar sozinhos. São causas difíceis e impossíveis para nós resolvermos. Neemias, ele era um servo ali naquele palácio. Ele não podia sair dali sem que houvesse a permissão do rei para que ele saísse. Mas, igreja, quando a gente pede ajuda a Deus, quando a gente entrega uma causa a Deus, quando a gente busca ajuda em Deus, Ele levanta pessoas. Ele levanta pessoas para nos ajudar. Neemias estava ali, diante de Deus em oração, intercedendo pelo povo de Judá, intercedendo pelos seus irmãos. Jesus também está junto ao trono da graça, sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós, porque Ele tem compaixão de nós, miseráveis pecadores. Ele tem compaixão das nossas dores, das provações que enfrentamos, das dificuldades, dos sofrimentos. Esse texto, igreja, ele se refere à vida espiritual de Israel, que estava em ruínas. Então, assim como Jesus se compadeceu de nós, intercede por nós junto ao trono da graça, Neemias também se compadeceu dos seus irmãos e foi pedir a Deus ajuda e socorro e condições para poder ajudar o seu povo. Amém?
E nós vamos observar, igreja, que no versículo 10 ainda, diz a palavra do Senhor, que Neemias fala: estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Nós vamos ver que na oração de Neemias, ele ora ao Senhor, ele apresenta ao Senhor e reconhece, nos versículos anteriores, que o seu povo, o povo de Judá, havia ido para o exílio por conta da desobediência. E nós sabemos que em toda desobediência há consequências, por isso que o povo de Judá, o povo de Israel, foi ali para o exílio babilônico. E nós vemos aqui nesse versículo que Neemias está apresentando o povo a Deus. Glórias sejam dadas ao nosso Pai, porque Neemias, ele sentiu a dor dos seus irmãos. E muitas vezes nós fazemos feito ali a parábola do bom samaritano, né? Nós vemos a dor do outro, a dor do próximo, e nós não nos comovemos e não nos movemos. Muitas vezes nos comovemos, mas não nos movemos. Não fazemos nada para ajudar. Naquela parábola passa o sacerdote, passa o levita, passam todas aquelas pessoas, mas passam de longe. O caso não é para mim, a questão não é para mim, não posso, não tenho tempo, estou atrasado. Mas nós precisamos nos comover e nos colocar no lugar do outro. Aí nós estamos realmente sentindo a dor do próximo. Somente o samaritano, ele foi em socorro daquele homem que estava jogado, daquele homem que estava desprezado, daquele homem que tinha sido agredido, daquele homem que estava jogado numa vala. Nós precisamos ter um coração sensível à dor do próximo, igreja. Nós estamos com o coração muito endurecido. O sofrimento do outro, a dor do outro não nos afeta. Neemias sentiu, ele chorou, ele lamentou. Ele sabia que sozinho ele não podia fazer nada. Vamos buscar ajuda em Deus para socorrer e ajudar o nosso irmão, o nosso próximo. O povo de Israel estava em abandono, em miséria, em desprezo. Jerusalém, os muros de Jerusalém estavam destruídos. Neemias chorou. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça, para que a gente se levante. Porque Neemias, ele se levantou. E quando nós nos levantamos, oramos, pedimos direção a Deus, pedimos que Ele nos ajude, porque Neemias, ele orou ao Senhor. Nós vamos ver já no capítulo 2, no primeiro e no segundo versículo, nós vamos ver que após Neemias orar e jejuar perante Deus e apresentar ali a causa ao Senhor, no capítulo 2 diz que no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante do rei. Depois que Neemias ora, pede a Deus que Deus mostre àquele homem o seu coração triste, a sua dor, por que ele estava com o seu coração entristecido. E quando a gente ora e pede a Deus, Senhor, mostra a esse homem. Neemias, ele pediu, Senhor, mostra ao rei a minha tristeza. E quando Neemias chega à presença do rei, diz o texto, e o rei me disse, por que está triste o teu coração, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Temi sobremaneira. E Neemias prossegue ali, dizendo ao rei a questão, a situação em que está enfrentando. Ele começa a dizer que a cidade do sepulcro dos seus pais está assolada. E ele prossegue falando ao rei. E como eu disse, igreja, quando nós nos dispomos, Deus move pessoas para nos ajudar. Deus abre portas.
Neemias, a partir do momento que Deus permite que ele vá até ali a Jerusalém para restaurar os muros, diz a palavra do Senhor aqui no capítulo 2, que Deus faz com que aquele homem dê a permissão, que portas, pede permissão para que portas sejam abertas, caminhos sejam abertas. Ele pede também que aquele rei faça com que ele consiga madeiras para a reconstrução das portas. Então, e também, igreja, ele pediu cartas para que essas pessoas fossem dando condições dele realizar com o seu propósito. Portanto, quando Deus, ele levanta com um propósito, ele honra. Ele levanta pessoas para nos ajudar. Nós nunca estamos só quando nós colocamos a causa diante de Deus. Neemias, ele não estava só. Ele sabia e ele colocou a causa nas mãos do Senhor. Ele disse: Senhor, toca o coração desse homem. Toca o coração desse homem para ele notar a minha tristeza. E a partir daquele momento que aquele homem orou, Deus entrou com provisão. Deus entrou com providência. Deus entrou com socorro. Deus moveu o coração daquele homem para que o desejo do coração de Neemias fosse alcançado e fosse realizado para a glória de Deus. Busque, igreja, busque a boa mão de Deus. A gente precisa buscar a boa mão de Deus para nos ajudar nos propósitos que nós traçamos, igreja. Não era fácil para aquele homem. Ele sabia que se não tivesse a ajuda de Deus, nada conseguiria. Se nós não tivermos a ajuda de Deus, em determinadas situações, nós até choramos, lamentamos, nós até nos movemos, nos comovemos, mas não movemos uma pedra, se de Deus não vier a ajuda. Amém? Porque é o nosso Deus, igreja. É Ele que faz dar certo. No capítulo 2, versículo 20, diz que: então lhe respondi, depois de tudo que o rei fez, que Neemias foi ali reanimar o povo, seguiu viagem, Deus abrindo portas, preparando o caminho. Igreja, nós vamos ver que no mover-se virá oposição. Quando Deus nos levanta, e quando há o mover, há e virá oposição. Porque essa peleja, como o próprio Neemias disse, não é nossa, é de Deus. Por isso que Neemias teve bom êxito, e nós teremos bom êxito se entendermos que essa peleja não é nossa, essa peleja é de Deus. Então a gente precisa entregar e confiar em Deus, que é Ele quem vai adiante, é Ele quem vai abrindo portas, é Ele quem vai preparando o caminho, é Ele quem vai nos dando bom êxito na missão que Ele colocar em nossas mãos para fazermos. Amém? Que Deus nos ajude. Portanto, no mover-se virá oposição. Vamos para o 2,19, igreja, primeiro. Porém, depois que Neemias vai, o rei concede que ele vá, pergunta: vai demorar quanto tempo? Ele diz ali um certo tempo. Neemias vai, ele chega até ali a Jerusalém, tudo está preparado, Deus abriu portas, preparou o caminho, Deus honrou Neemias, porque até com oficiais do exército Neemias foi. E quando Neemias chega ali, que convoca o povo, anima o povo para reedificar os muros, sempre quando nós nos movemos para fazer algo da parte de Deus, o inimigo se levanta. Virá oposição. Porque o inimigo, igreja, ele não quer a igreja de pé. E Neemias enfrentou uma grande oposição, assim como Jesus. Jesus teve em seu ministério terreno o tempo todo os fariseus ali nos seus pés, tentando fazer com que Jesus não cumprisse com a sua missão aqui na terra.
E assim foi Neemias. Se levantou uma grande oposição. Oposição interna e oposição externa. E nós sabemos, quando Deus nos levanta para algum propósito, o inimigo, ele não aceita. Ele não se contenta. Ele vai se levantar com o intuito de nos fazer parar. De fazer parar a igreja, porque ele não nos quer de pé. Porém, Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo Amonita, 2, 19 e 20. E Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: os deuses dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Nós sabemos, igreja, que os Tobias e os Sambalates estão ao nosso redor, ao nosso derredor, com o intento de nos desanimar, com o intento de nos fazer parar. Então, Tobias e Sambalate, eles já estavam ali observando o movimento de Neemias e do povo para reconstruir o templo. E o que foi que ele fez? Já começou ali a tentar colocar as mãos para atrapalhar. Nós precisamos estar vigilantes, igreja. O inimigo está a postos. Ele está observando a movimentação da igreja. Os muros de Jerusalém estavam já para serem reconstruídos. Mas o inimigo estava fazendo de tudo para atrapalhar. A vida espiritual do povo de Judá, do povo de Israel, do povo de Deus estava em ruínas. E o inimigo estava ali querendo que permanecesse daquela forma. Mas Neemias não se deixou abater. A gente não pode se deixar abater pelas afrontas do inimigo. Quando ele se levanta tentando atrapalhar a obra do Senhor, aquilo que o Senhor nos colocou em nossas mãos para nós fazermos. Porque foi Deus que colocou nas mãos. Eu não sei o que Deus colocou nas mãos de cada um de nós que nos encontramos aqui. Mas uma coisa é certa: o inimigo está a postos, tentando nos fazer parar, fazendo com que a gente não conclua aquilo que Deus certamente já disse em sua palavra, que nos dará bom êxito. Se a gente tiver o firme propósito de fazer as coisas conforme a direção dele para as nossas vidas. Amém? Então, igreja, primeiro é que, diante das notícias tristes, pesadas que nós recebemos, nós podemos até nos entristecer, mas jamais nos paralisar. Segundo, igreja, quando Deus levanta com um propósito, no mover-se virá oposição. O inimigo vai se levantar. E terceiro, igreja, cuidado com as brechas. Precisamos ter muito cuidado com as brechas. Irmã, o que são as brechas? Que brechas são essas que Neemias estava falando ali ao povo? Que brechas são essas que nós precisamos tapar? Porque o inimigo só quer achar, encontrar uma oportunidade. As brechas, igreja, são oportunidades, que nós damos ao inimigo para que ele cumpra com seu intento de nos destruir, de nos paralisar, de fazer com que a gente desista, com que a gente desanime. E nós vamos ver que no capítulo 4, versículo de 1 a 3, nós vamos observar essa verdade. Diz que depois que, tendo Sambalate ouvido que edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito
e escarneceu dos judeus. O inimigo, ele se levanta. Ele se levanta, ele quer que a igreja pare. A gente tem que prestar atenção. Igreja, e diz, então, falou na presença de seus irmãos. Isso aí é Sambalate falando para os seus irmãos. E do exército de Samaria, e disse, que fazem esses fracos judeus? Igreja, a partir daí, nós vamos ver que o texto, eles começam a querer diminuir, a dizer que os judeus, eles não têm força, eles não têm capacidade, que os que faz não dá certo, e o inimigo tenta minar a nossa mente dessa forma. O que vocês fazem não vai dar certo, não tem condições de acontecer, vocês são fracos, vocês não podem, vocês não têm força. É dessa maneira que o inimigo, ele age, minando a nossa mente, com as setas inflamadas, como diz na palavra do Senhor, tentando nos diminuir, tentando nos abater, dizendo que a gente não pode. E realmente nós não podemos. E realmente em nós não há forças, se não buscarmos forças em Deus. Porque é o Senhor que vai nos dar bom êxito, como assim disse Neemias, né? Então as brechas são oportunidades que nós damos ao inimigo para que ele entre, mine aquilo que Deus colocou em nossas mãos e que a gente venha a desistir, a desanimar. Não desista, não permita que o inimigo se levante para tentar te impedir, tentar te fazer parar, dizer que você não pode, que você não tem forças. Igreja, nós servimos ao Deus que é conosco. A peleja não é nossa, como Neemias mesmo disse. A peleja não é nossa, essa peleja é de Deus. Quando nós entregamos uma causa a Ele, nós precisamos nos mover, nós precisamos trabalhar. Neemias reedificou o templo, mas ele entendia que só teria bom êxito se Deus estivesse à frente do projeto. Se Deus estivesse à frente do firme propósito que Ele havia determinado. Não permita que o inimigo mine a tua mente. Diga que você não tem força, que você não pode. Foi Deus quem te enviou. Foi Deus quem te direcionou. Foi a Ele que você pediu condições. Foi a Ele que você pediu para que Deus abrisse os olhos daquele rei. Foi para você. Foi por você que Deus agiu. Então não dê espaço, não dê brecha. Não deixe que o inimigo direcione a sua vida, mas que sim o nosso Deus. É Ele quem determina. É Ele quem dirige os nossos passos. Amém, igreja? E é mesmo feito uma infiltração de água que vai minando aquele lugar e que no começo nós nem percebemos. E essa ação do inimigo, essas brechas que muitas vezes nós damos, elas muitas vezes nós damos na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, no trabalho, no nosso convívio. Nós vamos permitindo que ele vá entrando ali naquele ambiente, usando pessoas, tentando nos atingir, tentando nos diminuir. Essas são as brechas que nós precisamos tapar, igreja. Precisamos ter cuidado. A palavra do Senhor diz que o inimigo está ao nosso derredor. E ele jamais prevalecerá sobre a igreja. Jamais. Ele pode até se levantar. Ele pode até tentar nos destruir, paralisar a igreja. Mas a igreja tem um dono. E a igreja foi comprada por um preço de sangue. Morte de cruz, morte de maldição, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente precisa ter cuidado
com as oportunidades, com as brechas, com os espaços que muitas vezes nós damos ao inimigo. Ele vai chegando de mansinho. E quando nós menos esperamos, ele está instalado. Que Deus use de misericórdia para com a nossa vida. Que o sangue de Jesus nos dê forças, para enfrentarmos os dias maus. A vida espiritual de Jerusalém estava em ruínas. Neemias, ele se sensibilizou com aquela causa, com aquela situação. Que a gente venha ter mais sensibilidade à dor do outro, à dor do próximo. É isso que a palavra nos ensina. Termos compaixão, se colocar no lugar do outro. Ter cuidado para quando Deus nos levanta com um propósito. Ter cuidado com o inimigo que está ao nosso derredor. Porque Neemias, este homem, ele enfrentou muitas adversidades para cumprir com o propósito que Deus havia colocado em seu coração. Que a gente venha a despertar, para que a gente não venha dar ouvidos àquelas vozes que vêm tentando nos fazer parar a igreja, derrubar a igreja. O inimigo não nos quer de pé. O inimigo queria a todo custo que Jesus não fosse para a cruz. Porque se Jesus não fosse para a cruz, nós não estaríamos aqui. Mas, para a glória de Deus, Jesus suportou a humilhação. Jesus suportou a cruz por amor a cada um de nós pecadores. Jesus se colocou em nosso lugar, assim como Neemias se colocou em lugar dos seus irmãos. Que a gente venha usar de misericórdia e nos mantermos firmes, de pé, sabendo que quem vai nos dar bom êxito nessa peleja não é a nossa força, não é o nosso trabalho, não é a nossa disposição, não é a nossa vontade de fazer, de ir, de avançar, mas é o nosso Deus, porque a causa foi entregue a Ele. Amém? Igreja, o Senhor, Ele quer ouvir de nós o desejo e a disposição de servi-lo em sua obra. Neemias, ele apresentou aquela causa ali ao Senhor, de ir ali, acudir, socorrer os seus irmãos. E Deus atendeu aquele pedido, porque Ele sentiu e viu na oração de Neemias o desejo de mudar aquela situação. Busque forças em Deus. Ao longo da história de Israel, Israel caía, buscava a Deus, se arrependia, pedia perdão e era redimido por Ele. Segue assim até a redenção final, até a vinda gloriosa de Jesus para nos resgatar, igreja. Porque o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus a quem nós servimos, o Deus que estamos adorando nessa noite, é Deus bondoso, misericordioso e cheio de graça. Porque o que foi queimado pelo fogo, nós não podemos trazer de volta. Não podemos trazer de volta. Mas com a ajuda de Deus, sua boa mão, sua boa e poderosa mão, podemos reconstruir das cinzas. Vamos ler de novo, igreja. O que foi queimado pelo fogo, não podemos trazer de volta. Mas com a ajuda de Deus, com sua boa e poderosa mão, podemos reconstruir das cinzas. Que a igreja se levante em nome de Jesus. Jesus, nessa noite, enviou socorro e misericórdia através da sua palavra. Os muros de Jerusalém foram reconstruídos.
Neemias teve bom êxito em todo o seu propósito, porque a boa mão de Deus o tempo todo era com ele. Nós vamos ter bom êxito se a boa e poderosa mão de Deus estiver conosco. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.